Convidamos o senhor José Jorge Porto, da Cordeiro Soluções em Energia, para a sua apresentação no painel Qualidade de Instalações e Certificação. Eu sou José Jorge Porto, sou consultor da Cordeiro Soluções em Energia, tenho formação em Engenharia Elétrica, bacharelado em Filosofia e várias especializações, tanto na área elétrica quanto na área de Ciências Humanas. Hoje nós vamos falar com um tema aparentemente antigo, mas ele se torna novo, porque nós vamos falar sistemas fotovoltaicos, que é energias renováveis, mas exatamente o que deve estar claro em um projeto. E o que o cliente precisa saber, ou seja, o que deve estar claro em um projeto e o que o cliente precisa saber. A ética em sistemas fotovoltaicos, esse vai ser praticamente o nosso bate-papo de hoje, e vamos voltar alguns anos atrás na história e falar um pouquinho sobre o logos, né? A lógica, a razão. Durante muitos anos aprendemos lá na escola, lógica, razão, as provas, né? E isso nós achávamos que era tudo, a ciência nos ensinou isso, né? E com o tempo percebemos o que a ciência prometeu, ela não entregou. Isso não foi para satisfazer as necessidades humanas. E quando nós entramos nas corporações, nas empresas, logo de cara nós damos com um item que se chama credibilidade e confiança. As corporações nos cobram isso. Então, precisamos desenvolver isso. E para isso, nós temos que ir lá para o pátio e desenvolver nossas emoções, nossos valores, nossa história. O ser humano, ele faz a história e vive as consequências dela. Então, precisa um pouco mais. E é nesse item que eu quero estar abordando o sistema fotovoltaico, porque hoje está uma expansão muito grande entre a gente e todo mundo, né? Com todas, vamos falar assim, conhecimento, mas às vezes falta integridade, falta ética no relacionamento. E esse item eu quero estar abordando bem sutilmente, porque o cliente precisa estar a par de tudo o que acontece, afinal de contas, é ele que paga todas as instalações do sistema fotovoltaico. Aqui nós temos uma ligeira apresentação, que é o quê? Um descritivo do que nós vamos tratando hoje, da placa solar, dos condutores fotovoltaicos, do painel de corrente contínua, string box, dos inversores de corrente alternada, do painel de corrente alternada e do transformador elevador. Vamos iniciar pelos módulos fotovoltaicos ou as placas fotovoltaicas, certo? Vamos iniciar por ele, bater um papo sobre ele, o que deve estar claro em um projeto. A primeira coisa que deve saber e ter certeza é o desempenho e a performance desses módulos. Se ele irá atender à expectativa do cliente, essa expectativa que se estende no mínimo de 20 a 25 anos. Esses módulos já estão instalados com a potência que vai chegar aos 25 anos na potência que o cliente precisa. Se o cliente solicitou X quilowatts, vai chegar lá no final. O cliente tem esse conhecimento, o projetista teve um bom relacionamento com o cliente, conhece o tipo de carga do cliente. É preciso saber não só a quantidade de carga, mas também quais os tipos de cargas. É muito importante saber quantos watts por metro quadrado os módulos produzem. Quanto mais watts por metro quadrado, mais esses módulos terão um potencial de gerar energia. Esses módulos também devem apresentar baixo coeficiente de temperatura. Quanto mais baixo o coeficiente de temperatura esses módulos operarem, melhor será a produção de energia. Então, isso deve estar claro no datasheet dos módulos. Se esse módulo trabalha com temperatura elevada, quando ele estiver em operação, certamente ele não terá o desempenho adequado. É fundamental que esses módulos tenham temperaturas baixas em operação para que tenham um bom desempenho. Antes de adquirir esse produto, o cliente deve ser informado do tocante às condições ambientais também. Qual ambiente esses módulos serão instalados? Será instalado em áreas urbanas, em áreas no meio do campo, em áreas urbanas, qual a sujidade, de quanto em quanto tempo esses módulos serão limpos,
porque isso está muito relacionado com a produção de energia. Quanto mais limpos a superfície desses módulos, melhor será a produção de energia. Se os módulos estiverem em um ambiente de sujidade, na área urbana, onde passa veículos ou alguma fábrica poluidora, certamente reduzirá a produção de energia. E esses módulos ficarão expostos à chuva, tempestades, intempéries. As estruturas que esses módulos estão fixadas resistem a isso. Isso tem que estar claro. No projeto, o cliente tem que saber disso. Tá? As estruturas são apropriadas, são estruturas metálicas, são de alumínio. Quais são as trações dos ventos que vão passar naquele momento em cima desses módulos? O cliente tem que ter essa consciência disso e saber uma responsabilidade do projetista e do fornecedor desses módulos. Porque não é fácil instalar os módulos, é um investimento alto, e 2, 3 anos começar a surgir uns problemas de corrosão, estruturais e outras coisas mais. Finalmente, esses módulos têm que ter certificação. Quais são as certificações que ele tem? É certificação em metro ou tem certificações internacionais? Quais são elas que garantem o desempenho desses módulos que se foram testados rigorosamente em laboratórios? É de extrema importância isso. O cabo solar. Os condutores, os cabos solares têm particularidades, não é um cabo comum. Por exemplo, no Brasil, nós fabricamos cabo classe 06 de 1 kV. Esses cabos solares é 1,8 em corrente contínua, é 1,8 kV em corrente contínua. São cabos especiais. Eles têm características especiais, eles têm que suportar a incidência de raio ultravioleta, UVA e UVB, que são coisas diferentes. Ele não pode ser um cabo comum. A fixação desses cabos tem que ser em paralelo, não pode instalar um cabo economizando, fechando entre os módulos. O positivo e o negativo tem que estar em paralelo, tem que estarem juntos para evitar radiação eletromagnética. As fixações desses cabos, as abraçadeiras, se forem metálicas, não pode ser cortante. E se elas forem de material plástico, elas têm que ser resistentes também ao UV. Não esqueça que essas fixações também devem ter a mesma durabilidade do cabo. Não é uma fixação comum para cabo comum. Um outro item extremamente importante, esses cabos têm que estar identificados no começo e no fim. E em todas as caixas de passagem que houver, eles têm que ter identificações. Tem que estar devidamente identificado para manutenção e possível verificação de avarias. A identificação é fundamental. A identificação ao item de segurança tem que ser respeitado. Isso tem que estar claro em um projeto. As conexões também é outro item de extrema importância. Os cabos já são estanhados para melhorar sua condutibilidade e conexões, mas essas conexões não é simplesmente estarem apertadas. Essas conexões têm que ser torqueadas com um torquímetro calibrado, devidamente calibrado. E nessas conexões, todas têm que estar escrito no datasheet quantos newton, metro deve ser apertado. Não é simplesmente a fixação com a chave fixa ou chave de fenda. Tem que ser usado um torquímetro devidamente calibrado e bem calibrado, com certificado, para garantir as variações de temperatura, para garantir vibrações. Então, tem que ser usado com torquímetro. Não é simplesmente apertar, é um pouco mais que isso, visto que isso ficará exposto ao tempo, exposto a diversas intempéries. Agora vamos falar um pouco do string box, que é a nossa caixa de junção. O string box tem uma função primordial no sistema fotovoltaico. Ele tem que ter grau de proteção IP65. Por que IP65? É através desse grau de proteção que garantimos que não vai entrar umidade, que não vai entrar pó, que vai garantir que os equipamentos instalados aí dentro se mantêm íntegros durante toda a vida. Não pode entrar umidade. A maioria dos equipamentos que estão lá dentro são higroscópicos, eles absorvem umidade. São equipamentos elétricos, então não podem receber umidade. Então, é fundamental que a vedação tenha IP65. E também que todos os componentes dentro do string box sejam de corrente contínua. Você não pode
ter aí dentro, por exemplo, o DPS, que é o dispositivo de proteção de surto, que seja de corrente alternada, ele tem que ser de corrente contínua para funcionar adequadamente. Os dispositivos de corrente alternada não têm desempenho em corrente contínua. Isso também se aplica aos disjuntores. E o string box tem uma função primordial, que é a função de segurança. Quando alguém vai mexer ou fazer uma manutenção no inversor, ele tem que vir ao string box e seccionar para que a pessoa trabalhe sem a tensão elétrica, ou seja, proteção da vida. É de extrema importância esse seccionamento dentro do string box. Não dá para expor o colaborador ao risco. Muitas instalações, por economia, saem direto dos módulos solares e entram nos inversores. Sabemos disso, é uma prática de mercado. Mas o correto, o ideal, seria que tenha um string box para seccionamento. A NR10 prevê isso. Qualquer trabalho em instalações elétricas energizadas, ou seja, uma instalação fotovoltaica feita durante o dia, tem que ter seccionamento. E se você não tiver um string box, você não consegue seccionar. Se você não consegue seccionar, você está desrespeitando uma norma regulamentadora, uma norma de segurança. E a norma de segurança, ela sobrepõe as outras normas. Qualquer norma que seja, ela tem que estar em consonância com as normas de segurança, principalmente. Então, esse string box tem um papel fundamental, principalmente no seccionamento, para que seja feita manutenção nos inversores. Este aí representa os inversores. E esses inversores também têm suas particularidades. O cliente tem que saber qual a performance. O datasheet está claro, as performances desse inversor. Muitas vezes, quando adquirimos um inversor, está lá a performance na potência máxima. Isso não é suficiente. Tem que estar nas potências mínimas e potência intermediária. Ou esse inversor, nas potências mínimas, ele consome toda a energia que produz, que ele recebe. Então, tem que estar claro. É normal a gente pegar um datasheet e receber a especificação apenas na potência máxima. Tem que estar claro o que ele produz nas potências intermediárias. Só assim tem uma transparência em projeto. Um outro item fundamental e de extrema importância é que os inversores têm o filtro de harmônica. Ele tem que fornecer algo muito próximo ao senoide, ou uma senoide. Eu não diria perfeito, mas muito próximo de uma senoide. E com o mínimo possível de harmônica. A ANEEL, ela estabelece nível mínimo de poluição da rede. Não esqueçamos que nesses sistemas on-grid, essa energia não consumida, ela vai para a rede pública. E a rede pública não estão preparadas para receber nível de harmônica, principalmente os transformadores, que nós falaremos mais adiante. Então, deve estar claro quais são os níveis de poluição de harmônica que esse inversor deixa para a rede. Agora falaremos um pouco sobre o string box de corrente alternada ou quadro de corrente alternada. Muitas vezes, esse string box de corrente alternada é um QGBT, em sistemas grandes é um QGBT. É aí onde nós instalamos o sistema SCADA, onde tem o sistema de chaveamento, onde vai modulando o fornecimento de energia. Esse string box de corrente alternada, muitas vezes também ele fica ao tempo. E ficando ao tempo, ele tem que ser IP65 para garantir características idênticas ao de corrente contínua. Ele tem que garantir que não entre água, não entre umidade ou pó. Também, nesse equipamento aí de corrente alternada, não pode ter nenhum elemento de corrente contínua. É comum, hoje, no mercado, no home center, a gente ir lá e ter um aparelho que tem corrente contínua e corrente alternada junto, ou seja, um string box misto. Isso é péssimo. Um acidente, você vai misturar a corrente contínua com a corrente alternada. Aí não sabemos nem o que pode vir a acontecer. Os disjuntores de corrente alternada também têm que ser apropriados, com o nível de curto-circuito, não são tão altos, mas tem que ser apropriado. E o mais importante é que esse sistema seja simples. Quanto mais simples
for o sistema de chaveamento, menos consumo. Sabemos que ele consome a energia que vem lá dos módulos. Então, quanto menos ele consumir, mais potência disponível para o sistema. Qualquer sistema, quanto mais simples que for, ele opera melhor e produz mais energia. Não podemos colocar nada dentro desse equipamento que venha ter grande consumo de energia. Um outro elemento fundamental é que todas as conexões dentro do string box sejam torqueadas, seja de corrente alternada ou de corrente contínua. Nós estamos falando de corrente alternada, seja torqueado com um torquímetro devidamente calibrado e que esses parafusos sejam parafusos classificados e que tenha marcado quantos newton-metro eles suportam. Isso, qualquer fabricante de parafuso tem essa especificação. Esse torqueamento é fundamental para evitar falhas. Essa transparência tem que estar clara desde a concepção do projeto e especificado desde a concepção do projeto. Finalmente, o transformador é um elemento fundamental em uma instalação elétrica. É ele que vai pegar essa tensão baixa e elevar e deixar compatível com a tensão da rede da concessionária. Uma coisa de extrema importância é que os transformadores produzidos no mercado, eles têm característica K1. E a característica K1, que é a classificação dele, ele não atende o requisito de harmônica, pois todos os inversores, por melhores que sejam, eles deixam passar um certo nível de harmônica. Então, eu recomendo que esse transformador, no mínimo, seja K4, para suportar os níveis de harmônica. Uma coisa de extrema importância hoje no mercado, os transformadores têm uma perda altíssima, mínimo 4%, chegando até 14%. Então, os transformadores têm as perdas no cobre, têm as perdas no ferro e têm as perdas totais. O projetista pode especificar o nível de perda que ele quer. Que são as perdas? São o consumo que esse transformador gasta de energia para operar. Imagina um sistema com um transformador gastando 14%. É muita energia. Uma energia nobre, limpa, perdendo para o funcionamento do equipamento. Então, é preferível que o projetista, junto com o cliente, pague um pouco mais caro e peça para que o fornecedor do transformador faça um produto com baixas perdas. É possível fazer produto com baixas perdas. A Índia hoje já está desenvolvendo transformadores de liga amorfa de baixíssimas perdas. Mas no Brasil é possível fazer também transformadores de baixas perdas. Então, aconselha-se que faça um contato com o projetista, cliente projetista, paga um pouco mais, se é 20%, 30%, até o dobro, mas em um ano isso se paga. 14% é uma conta alta para o cliente não saber e pagar essa conta sem saber. E, finalmente, o cabo de média tensão. O cabo de média tensão deve ser bem escolhido, deve ser de um fabricante de qualidade, ele deve ter produção por tripla extrusão, significa que ele é feito todo de uma vez e não passa por diversos processos. Algumas fábricas colocam a primeira isolação, a semicondutora, a blindagem em processo separado. É bom verificar se esse fabricante que vai fornecer o cabo, ele faz por tripla extrusão. Com isso, ele elimina alguns processos e evita falhas. Mas o mais importante, que esse cabo tem uma tensão em torno de 12/20. Se ele é 3.800 volts, é bom pagar um pouco mais caro e não usar o cabo 8,7/15, usar o 12/20. Por quê? Em uma falha distante, às vezes, da usina solar, uma falha e um condutor for para a terra, isso é muito comum, os outros cabos se elevam raiz de 3. E se elevando raiz de 3, o que vai acontecer? Ele vai passar de 20 kV. E se ele for 8,7/15, ele vai romper. E rompendo, você perde todo o sistema de operação. Isso é uma operação cara. Um cabo não tem a pronta entrega, não tem na prateleira. Então, vale a pena o projetista cliente ter uma ética, uma transparência e se comunicarem melhor e solicitar um cabo com classe, no mínimo, 12/20.
e eliminar esse 8,7/15, principalmente no sistema de alta confiabilidade. Era isso que eu tinha que apresentar para os senhores. Muito obrigado. Gratidão a todos. Agradecemos o senhor José Jorge Porto, da Cordeiro Soluções em Energia, por sua apresentação.